Olá, meu nome é Nathan Montenegro, eu tenho 27 anos, sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo há 3 anos, trabalho com confeitaria, gastronomia no geral, mas mais focado em confeitaria há quase uma década, 9 anos exatamente. E, bom, hoje eu quero apresentar para vocês uma receita que eu criei no restaurante de um chefe muito bom com quem eu trabalhei. Um beijo, Gustavo. Eu trabalhei numa época em Búzios, no restaurante dele, e a gente precisava criar receitas semanalmente, pelo menos umas 2 opções de sobremesas, para executivo, mas ele nunca, mesmo que fosse executivo, ele nunca queria que fosse uma sobremesa simples, sempre queria alguma coisa bem elaborada, muito bem pensada, com muito cuidado. E aí veio essa receita, que foi uma receita que me ganhou. Assim, é uma choux cream de castanha do Pará, de ganache montée de castanha do Pará, com gel de jambu e laranja Bahia. Bom, mas antes da gente falar sobre a receita, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Eu comecei na gastronomia muito jovem, tenho 27 anos, com quase 10 anos de carreira, e foi numa época que eu estava saindo da casa da minha mãe, que não deixava ninguém tocar na cozinha, para ir para a casa do meu pai, onde eu conseguia cozinhar, de fato, né? Tipo, ele não ligava de a gente cozinhar. E foi um momento que eu comecei a pegar gosto. Comecei fazendo pães em casa, biscoitos, fazendo comida, almoço, jantar, festa de família. E aí eu comecei a pegar bastante gosto pela profissão. Na verdade, eu comecei querendo comer comida japonesa mais barata, fazendo. Então fiz um curso de cozinha japonesa e depois eu engatei um curso de confeitaria, que foi onde eu me achei. Depois disso, fiz faculdade, fiz especializações, uma delas é em gastronomia internacional vegana. Desde então eu tenho passado por vários restaurantes entre Rio, Goiânia, São Paulo, alguns deles estrelados no Michelin, hotéis de muito luxo, etc. Então eu fui, ao longo desses 10 anos, me aperfeiçoando cada vez mais, e hoje eu estou aqui me apresentando para você. Mas bom, vamos lá, vamos falar de comida, que é o que importa. Eu tenho 6 processos nessa receita. O primeiro deles, a gente vai fazer uma ganache montée. O segundo é a massa do craquelin, que vai em cima da choux. O terceiro é a massa da choux. O quarto vai ser os géis, gel de jambu e gel de laranja. E o quinto vai ser as finalizações, vão ser a castanha ralada e o jambu frito. A folha de jambu frito, que fica linda, crocante, brilhosa, vocês vão ver. Bom, vamos começar o processo da ganache montée. Primeira coisa que a gente precisa fazer, com todos os ingredientes separados, é adicionar a gelatina em pó na água gelada. Enquanto ela está hidratando, aqui lentamente, eu vou adicionar 150 gramas de creme de leite fresco. Vou misturar os meus ingredientes. 200 gramas de chocolate branco, 200 gramas de pasta de castanha do Pará. Se você não encontrar a pasta de castanha do Pará, você pode fazer que nem eu. Eu adicionei a castanha no liquidificador, bati ela primeiro até virar um pó. Depois adicionei um fiozinho de óleo e terminei de bater até virar uma pasta. O óleo ajuda a tirar a gordura da óleo quente, tá? Ele ajuda a tirar a gordura da castanha do Pará. Agora que o meu creme de leite já está quente, eu vou adicionar ele na minha mistura e vou processar. Por desespero do chefe, eu tive que trocar porque a quantidade era mais do que eu achava. Bom, tá aqui no liquidificador. Vamos lá. E agora eu vou adicionar mais 300 gramas de creme de leite fresco gelado para dar um choque térmico. Terminado de emulsionar, eu vou passar para uma assadeira e colocar em geladeira por aproximadamente 5 horas por aí, mas no caso, como eu não tenho todo esse tempo, eu vou colocar no freezer.
próxima etapa vai ser fazer um craquelão para a nossa massa choux. E o craquelão eu faço da seguinte forma: manteiga defumada com a farinha e com a farinha de castanha do Pará e o açúcar. Vou misturar com um pão duro até a manteiga meio que misturar por completo. E quando ela começa a dissolver, eu venho e misturo com a mão. Esse craquelão vai servir para dar aquele aspecto craquelado em cima da choux. Então, e eu gosto de colocar um pouquinho da castanha do Pará para dar mais sabor, dar mais cor, mais crocância, porque a fibra dela ajuda a dar essa crocância. Bom, massa pronta. Agora eu vou esticar ela entre dois plásticos e abrir com auxílio de um rolo. Sempre que eu abro, eu gosto de deixar ela o plástico mais liso possível, porque na hora de cortar, ele não vai ter nenhum problema de ficar quebrando, não vai deixar a massa frágil. E agora, ainda no plástico, enquanto ainda está mole, eu vou cortar, pelo menos marcar essa massa. Passo ela para uma assadeira e levo para gelar. Bom, a próxima etapa eu vou começar com a massa choux. Na massa choux eu gosto de fazer com 1/4 de leite e 3/4 de água, tá? A manteiga eu coloco no momento de adicionar todos os líquidos. Depois ligo o fogo. Começou a ferver, eu vou adicionar a farinha e mexer muito rápido para ela não empelotar. Agora que eu homogeneizei toda a minha massa, eu vou cozinhar por aproximadamente de 3 a 5 minutos. Tá a sua massa. Bom, agora que ele já começou a soltar bastante gordura, minha massa já está levemente mais seca. Eu vou passar ela para o bowl da batedeira. Aqui eu tenho pouca quantidade, mas como eu quero economizar tempo, na medida que a gente vai economizar, eu vou lá para ver que ela muda a textura. E aqui nós temos o ponto da nossa massa choux. Massa com confeiteiro. Agora é só modelar. Agora eu vou pegar o meu craquelão. Com alguns minutinhos já fazem com que ele fique duro. E vou colocar em cima da minha massa. Pronto. Agora eu vou levar para assar. Bom, agora eu vou começar a bater a minha ganache Monteiro. Como eu estiquei ela bem, ela já está bem firme o suficiente para bater. Agora eu vou bater ela em velocidade média alta.
até ela criar um ponto de chantilly. Está pronta a nossa ganache montée de castanha do Pará. Bom, com o creme já no saco, descansando, eu vou agora conferir minha massa e eu já parto pro gel. Bom, quando a gente coloca essa chupinha a 160 graus, depois de aproximadamente 25, 30 minutos, o resultado é esse. Agora eu vou começar a fazer o gel a primeira etapa do gel de jambu e manjericão. Eu gosto de usar essas duas porque o jambu ele traz um pouco de acidez, além da característica dele de ser bastante astringente e ter aquela sensação de dormência. Então a mistura dos dois é sempre muito bem-vinda. Aqui eu vou separar a minha água em duas quantidades. Aqui eu tenho água com açúcar, no qual eu vou misturar o agar-agar. Então eu vou pegar aqui eu coloquei aqui 2 pacotes que equivalem a 8 gramas de agar-agar para 200 ml de água que eu vou ferver. O agar-agar vai precisar ferver durante pelo menos 1 minuto. Ferver durante 1 minuto. Antes disso acontecer, eu vou bater com mais 300 ml de água as minhas duas ervas. Aqui eu tenho 30 gramas de jambu e 50 gramas de manjericão. Agora eu vou separar, peneirar e deixar ele escorrer bem lento, sem apertar, sem nada. Por que eu separo? Porque se eu juntar tudo batido e cozinhar, ele perde cor. Então eu vou primeiro fazer o meu gel, deixar o meu agar-agar pronto, depois eu adiciono o líquido, assim que o agar-agar já estiver ativado. Eu misturo ele um pouco para homogeneizar a fervura dele e vou adicionar o extrato. Bom, agora para fazer o nosso gel de laranja, eu vou adicionar 200 ml de água, os 8 gramas de agar-agar, o açúcar, 50 gramas, e levar para o fogo. Diferente do gel de manjericão, que eu tinha uma folha verde que eu precisava preservar a temperatura dela. Agora eu tenho um suco de laranja que não precisa disso, mas ela não pode cozinhar tanto. Então, aqui eu tenho 300 gramas do suco de laranja Bahia, vai passar e reservar em geladeira até solidificar. A gente vai começar a fritar as folhas de 150 graus. Não passe disso, porque senão ela queima antes de secar totalmente. E aí, ao invés de ficar crocante e colorido, ela fica queimada e translúcida. Inclusive, os franceses usam isso para fazer azeite verde, ao invés de a gente fazer o processo de branqueamento. Faz com que o vegetal não perca cor. Com a chua assada, agora a gente vai rechear pela parte de baixo da nossa patachu. E recheio ela até começar a estufar. E repito todo esse processo, todas elas. Bom, recheadas, eu vou reservar e a gente vai finalizar os nossos gels. Bom, agora a nossa gelatina de agar-agar pronta, eu vou quebrar ela em vários pedacinhos. Terra amada de belezas mil, das praias ensolaradas ao seu objetivo. Vou adicionar um pouquinho de água, só um tiquinho, para facilitar a bater.
e também para agregar a goma xantana, que vai fazer com que o nosso gel fique mais liso. Olha, gente, como fica o nosso gel. Ele fica firme e fluido ao mesmo tempo. Agora eu vou peneirar e bater os laranjas. Bom, o processo vocês já sabem. É só a gente cortar o gel, deixar ele bem picadinho para facilitar na hora de bater. Adicionar um pouquinho de água e uma pitada de xantana, tá? Aqui você também poderia colocar suco de laranja para não diluir tanto. Como eu já tinha usado todo o meu, eu coloquei água mesmo, mas não tem problema porque ele está bem reduzido, bem intenso em sabor. E temos tudo para começar a nossa montagem. Bem recheado. Foi surreal. Chucrim de creme montê de castanha do Pará, gel de jambu e gel de laranja Bahia. E agora a melhor parte. Bom, esse foi mais um dos meus trabalhos. Fico feliz de poder mostrá-lo para vocês e espero que até breve. Um abraço. E agora eu vou limpar a cozinha, né? Porque sujeira que ficou.